professor, eu queria entrar um pouquinho, sair desse âmbito e, ao mesmo tempo, ficar nesse âmbito, mas tentando fazer uma relação com a sua história de vida, que é muito rica. Né? Todos os encontros que muito teve, variado. muito variado. Aí, agora, um espaço da memória. O que o senhor poderia nos dizer de alguns amigos que ajudaram nesse diálogo para a criação do conhecimento, como o senhor mesmo disse, que é melhor a palavra do que a produção, né? Pois é, eu me considero uma pessoa muito feliz nesse ponto. Em primeiro lugar, eu não escondi isso de ninguém, porque uma vez até escrevi um artigo sobre isso, porque na minha vida de estudante, eu experimentei as duas pontas da sala de aula. De menino pequeno, eu entrei num colégio, até em Copacabana, Colégio Paulista, no Rio de Janeiro, em frente à praia, não é? E com 5 anos. E até os 16, eu fui um péssimo aluno. Eu fui repetente umas 2 vezes, fui expulso do colégio, né? Tanto assim que eu acho que eu tive nos 6 ou 7 colégios. O Andrews, o Maré Soares, Guy de Fongalan, São Bento, e o Colégio Paulista e a Escola Preparatória de Cadeias do Ar, 6. Né? E muito vagabundo, mau aluno. Eu até escrevi uma vez um artigo chamado A Turma de Trás, uma antropologia da bagunça na escola. Saiu no livro do Regis Moraes, Sala de Aula, que espaço é esse? Então, eu vivi essa experiência. E depois saí da aeronáutica, através de um acidente, eu quebrei a coluna mergulhando no rio, e voltei ótimo aluno. A partir daí, eu fiquei 1 ano sem estudar, e quando eu voltei para o colégio, para fazer o clássico naquele tempo, eu fui dos melhores alunos. Então, eu fui lá da turma de trás e da turma da frente. Né? E eu tive uma outra felicidade muito grande, porque desde menino, isso eu até conto num artigo que, inclusive, mandei para vocês, que reconta um pouco trajetórias minhas. Eu fui escoteiro, 11 anos já ia para o mato de mochila, acampar, aquelas tropas, patrulhas, não é? A gente fazendo excursões, acampamentos. Depois fui excursionista, escalador de montanha, né? Sempre busquei uma vida muito aventureira, mas sempre em equipes. Então, por exemplo, quando, muito mais tarde, já na universidade, eu me deparo com Paulo Freire, com o Círculo de Cultura, eu já tinha vivido experiências assim de equipes, não é? Desde menino, desde criança pequena. E aquilo foi um reforço. Já na Juventude Universitária Católica, depois no MEB, quando eu ingressei na educação popular, em 64, eu comecei a viver essas experiências profissionalmente. Então, ao mesmo tempo em que eu era um frequentador de sala de aula no meu curso de psicologia, um ensino bem tradicional, bem padrão, eu tinha essa outra aprendizagem do movimento estudantil, das equipes de trabalho, experiência riquíssima, riquíssima. Tanto que a primeira aula que eu dei em Brasília, eu até estou querendo ano que vem voltar lá para festejar, 50 anos atrás, foi num agosto de 67, eu me lembro que estava um calor muito grande em Brasília, na UNB, e eu tinha uma turma pequena, da filosofia da educação, foi a minha primeira experiência. E cheguei para a turma e disse, gente, em vez de ficar na sala, vamos sentar na sombra daquela árvore ali, olha ali pela janela, uma sombrona de uma árvore, vamos para lá. E a minha primeira aula foi num círculo, sentado no chão, né? E daí para frente, sempre vivi essas experiências. Né? E fora os grandes mestres que eu tive a vida inteira, né? Desde o colégio, alguns professores, já naquele tempo meio careta e tudo, eu sou estudante desde os anos 40, 45. Comecei a estudar no ano que acabou a guerra. Mas aprendi muito com alguns professores e aprendi nessas situações, digamos assim, extraescolares. Escoteiros, as escaladas de montanha que a gente ia um amarrado no outro, né? Inclusive fazendo escaladas difíceis. Né? Eu fiz curso de guia e depois o movimento de educação de base. Inclusive aqui na Bahia, eu disse, estive em 64, que foi uma aprendizagem para mim enorme. Não é? A experiência de diálogo vivido, os nossos programas de formação em círculo. Hoje em dia, quando eu vejo livros
dando a entender que técnicas de grupo estão chegando nos Estados Unidos com uma novidade. Eu digo, meu Deus do céu, 61, a gente vivia tudo isso. Né? Ensino centrado no aluno, do Rogers, né? E Paulo Freire, né? Que eu vinha conhecer tardiamente. Né? Eu conheci só quando ele voltou do exílio, nos tornamos amigos, em 80. Aliás, a primeira viagem dele, quando chegou do exílio a Goiânia, foi comigo, fomos juntos. Depois Nicarágua, viajamos, Argentina, lidamos juntos na Unicamp. Né? Rubem Alves, é um outro companheiro querido. E pessoas com quem eu convivi, meus orientadores, um muito rígido e difícil, um emérito professor, o Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo, um outro já mais criativo, José de Souza Martins, o Douglas Teixeira Monteiro. Então, foram professores e depois colegas meus na área de antropologia e antes na área de educação. Não é? Colegas de faculdade, colegas de militância, de educação popular, não é, que eu considero meus grandes professores. E ao lado deles, não é, eu sempre reconheço, e falo de público, como desde muito cedo, ainda estudante, eu comecei a lidar com comunidades populares, sobretudo no mundo rural. O José de Souza Martins, quando fez um prefácio do livro da minha tese de doutorado, ele começa dizendo: Carlos Rodrigues Brandão é um caipira nascido em Copacabana. Eu vivi toda a vida na roça, no campo, até hoje. Eu estou vindo aí de assentamentos de reforma agrária. Então, são experiências que valem muito mais do que leituras, teorias. Não é? Eu costumo brincar, porque até no pós-doutorado, quando chegou a ocasião de eu fazer pós-doutorado, eu me lembro que eu mandei um projeto para a FAPESP e estava até com medo de não ser aprovado. Porque eu disse, olha, esse negócio de ir para Nova York, Paris ou Londres, eu não quero não. Porque essas coisas eu vejo por TV ou então eu vejo na biblioteca. Eu quero ver os índios de lá. Então eu quero ir para Galícia e quero ir para pesquisar o mundo rural de lá. E foi o que eu fiz. Fui para Santiago de Compostela, né, e fiquei pesquisando em comunidades rurais. Tinha um lugar na Universidade de Santiago, cheguei a dar até um pequenino curso lá, um curso concentrado que eles tinham de antropologia, mas fiquei fazendo pós-doutorado na roça. Meus amigos até hoje são gente dessas comunidades. E foram pessoas, camponeses, negros, que eu pesquisei muito, que fizeram, digamos, o outro lado, completaram o outro lado dessa formação que não acabou ainda. Eu estou vindo aqui ontem, anteontem, do sul da Bahia, várias pessoas, professoras de educação do campo, então, assentados, lideranças de MST, e a luta deles, a persistência deles, para mim, vale mais do que muita teoria. Para a gente fechar, professor, para não esgotá-lo muito, uma ideia que eu tive aqui agora. Pensando que, como se o senhor estivesse lá na UNB, no início dos seus tempos de trabalho educacional. 67. Pensando na possibilidade da utopia, né, de entender a utopia como um sonho possível. O que o senhor deixaria de mensagem assim, para esses primeiros estudantes que o senhor novamente está encontrando? A mensagem que eu sempre dou, assim, quando eu lido, inclusive quando eu vou falar professores e professoras, ela está sempre dirigida a um reencantamento da educação, que, aliás, é uma expressão que eu aprendo muito com o Guasman, foi outro companheiro meu de velhos tempos, e um educador coreano que vive no Brasil, devia ser mais conhecido, Sung Mo-jun, não é? Tem livros, inclusive, escritos com Rubem Alves, e tem muito essa ideia de uma educação que precisa não apenas ser reinventada, mas reencantada. Né? E Paulo Freire, até no fim da vida dele, tocava nessa técnica, que, aliás, era uma constante em Rubem Alves. Não é? Um reencantar, quer dizer, por que outras esferas e áreas da vida são tão bonitas, tão carregadas de encantamento? Eu muitas vezes digo, por exemplo, o menino que sai aborrecido
de uma manhã da escola, depois vai se reencantar numa academia de judô, num curso de natação, de tai chi, de violão, ou então com uma menetinha, não é, de hip hop. A menetinha está numa academia de hip hop, levando muito a sério. Não é? Por que a escola tem que ser um lugar chato e careta e à volta dela tantos lugares interessantes, motivantes, onde as pessoas se sentem, sobretudo as crianças, tão felizes? Mas a minha tônica nem vai tanto aí. Ela vai mais num reencantar e redescobrir, não é, a dimensão do que seja o ser professor. Não é? Eu acho que o ser professor, que era uma coisa, por exemplo, no tempo das minhas velhas tias, que já se foram todas elas, ou então vizinhas da minha rua, lá na Gávea, depois mudei para a Gávea, onde ser uma professora de escola pública e, sobretudo, ser uma diretora que não tem sim uma família inteira, né? Ter uma filha professora. Eu acho que muito disso se perdeu. Hoje em dia é mais importante ser uma gourmet, né, ou uma especialista em design do que uma professora. E a gente não pode esquecer, né, que os próprios gourmets e especialistas em design, assim como os médicos, né, começaram as suas vidas e se tornaram o que são por causa da professorinha das primeiras letras, não é nem dos professores da universidade. Não é? Eu costumo dizer que eu acredito muito pouco em milagre, né? Principalmente esses milagres que acontecem a toda hora de grupos religiosos ou esotéricos. Para mim, um milagre é, por exemplo, uma criança entre os 5 e 10 anos conter dentro dela tudo o que ela aprendeu e se abrir para o mundo, até para usar essas maquininhas, não é, tão comuns hoje em dia, esses WhatsApps e tudo mais, não é, a partir do que aprendeu na escola, ali, com a professorinha de matemática, de primeiras contas. Não é? E a outra tônica que eu toco muito, até em coisas que eu escrevo, é essa ideia que não é minha, ela vem do passado, vem dos pré-socráticos, né? A ideia de que não só o filósofo, mas o professor, e na verdade praticamente todo professor era e seguiu sendo ao longo da história da filosofia, aliás, todo filósofo, um professor, não é? O professor, ele não apenas é professor porque ensina alguma coisa às pessoas, ele é professor porque ele é aquele que, na medida em que ensina, em que abre um livro, lê um teorema, ou lê um poema, ele está tomando o que a gente chama em antropologia uma cultura morta, que estava deixada na estante, e trazendo para o mundo a cultura viva. E através de nós, educadores, muito mais do que através de comunicadores, especialistas em design, e até mesmo do que artistas, né? Porque a gente vive isso no cotidiano, nós somos reacendedores contínuos da cultura. Tudo que foi escrito, toda a sabedoria do mundo, todas essas coisas que fazem, não é, a trajetória da humanidade enquanto imaginário, ideias, criações, tudo isso volta à vida, né, desde uma pequena cartilha até um livro de filosofia, num curso de pós-graduação, não é, através de um trabalho que se chama o trabalho do professor, o trabalho da professora. Não somos menos do que isso. Como eu dizia, não somos especialistas em aparelho digestivo, em aparelho circulatório, não é? Somos especialistas no espírito humano. Não é?